Oi, gente. Então, a gente está aqui dando sequência a esses vídeos que eu tenho trazido profissionais que, de alguma forma, têm um trabalho ou um projeto que eu admiro, que eu percebo que vem a agregar, que o olhar vem a agregar ao trabalho que eu também faço, né, aqui na Calimar, que vocês já conhecem. Então, o nome desse projeto que eu estou chamando profissionais é Papos que Agregam. E hoje eu convidei a Helena, minha amiga querida, que a gente troca muitas figurinhas mesmo aí, né, sobre o nosso caminho profissional, esse trabalho com pessoas, e a gente até brinca que a gente tem um jeito diferente, mas é muito complementar. E eu vejo que a Helena traz muito um acolhimento, né? Um lugar bem do feminino aí no trabalho dela. Então, eu vou pedir primeiro para você se apresentar, né? Sim. Primeiro, muito obrigada, amiga, pelo convite, né? Eu me inspiro muito também pelo seu trabalho e pela forma com que a gente se complementa mesmo, né? A Ana tem esse jeito mais firme, né? E, e aí a gente vai se inspirando, né? Então, eu sou psicóloga, né? Estou concluindo uma formação de pós-graduação em psicologia transpessoal, que é uma, uma abordagem, né, já reconhecida depois de muitos anos de construção, né, de abrir caminhos para que isso acontecesse. E a psicologia transpessoal, ela considera uma dimensão, né, do ser humano que ela vamos dizer assim, além do que a gente consegue ver só, né, pelos olhos, né? Então, a gente pode associar assim que é uma dimensão assim que está mais próxima da nossa intuição, né, da nossa luz, da nossa alma, né, do nosso guia interior, nosso mestre interior. E tem muito a ver com considerar esse princípio, assim, né, de que todos nós temos isso. E o meu trabalho, né, é realmente um trabalho que eu costumo falar que ele é muito gentil, muito amoroso, né, ao mesmo tempo assertivo, né, porque também é importante para a gente ir evoluindo, né, pontuar algumas coisas. Então, acho que é mais ou menos isso. Tá ótimo. Então, é justamente por esse seu jeito de trabalhar que eu quis te chamar para a gente falar sobre o autoacolhimento e o tempo nos nossos processos de cura, porque todo mundo que vem fazer terapia tá com um sofrimento, tá com uma queixa. Acho que é bem difícil quem vai buscar uma terapia só por um autoconhecimento. Geralmente está acontecendo alguma coisa ali na vida da pessoa que ela não consegue solucionar, né, de jeito nenhum, né? Nos casos que eu recebo ali, a grande maioria que está indo para o corpo, para o alimentar, e não consegue resolver, porque tem algo mais profundo nela que está determinando. E assim é em outras relações na vida, que nem você falou, às vezes foge da nossa visão. Uhum. E muitos dos pacientes que chegam perguntam quanto tempo que eu vou sair disso, né? Às vezes tem uma pressa para resolver, e cada Uhum. história demanda um tempo, né? Então, você pode falar um pouco sobre isso, sobre o tempo do nosso processo? Sim, a gente estava, a gente até está estudando, né, um livro que chama Não Temas o Mal, né? E a gente recentemente estudou uma parte que fala, né, que muitas vezes a gente quer um palácio pelo preço de uma choupana, de um barraco, né? E
isso acontece muito, né? Às vezes, nos nossos processos emocionais. Às vezes a gente quer estar em lugares lá na frente que a gente ainda não trilhou, caminhos que a gente ainda não trilhou, que a gente ainda não conheceu, justamente, né? Uhum. E eu costumo dizer muito assim, né, de que cada um, né, assim, nós somos seres muito singulares, muito singulares. E além disso, todos nós temos processos muito peculiares também, né, que se entrelaçam, um sistema complexo, né, que a gente pode tratar de forma simples, Uhum. né, mas são coisas muito complexas às vezes que a gente lida, né? Então, Sim. às vezes, por que que tem um sofrimento, qual o efeito que está tendo, para a gente estudando as raízes, onde que está entrelaçado, né, ancestralidade. Uhum. Então, é muito difícil mesmo a gente, né, às vezes isso é até uma maneira, entrando até mais um pouquinho mais fundo, isso às vezes até é de um lugar que a gente chama de eu idealizado, né, que a gente quer algo que a gente ainda não conquistou, que a gente está realmente idealizando, É, né? é uma máscara, né? Uma máscara. É uma coisa que você, de alguma forma, finge que você já está num outro lugar, mas que você sabe que você não está. E às vezes, que nem você estava falando, você não está nem começando a trilhar um caminho. Isso, E que esse caminho, como você falou, vai tendo preços. Esse crescimento emocional, ele tem preços a se pagar, né? isso, E por isso que é árduo, né? Tem que ter uma firmeza, mas também uma paciência, né? Para ir isso. lidando com tudo isso, né, Helena? Sim. Eu sinto que é justamente esse complemento entre essa firmeza que a gente brinca, que a gente tem entre nós, essa firmeza e esse autoacolhimento mesmo, porque assim, né, o primeiro passo, né, da gente começar o nosso processo é a gente entender onde a gente está. Uhum, Isso envolve a gente ser muito honesto com a gente, né? E às vezes com a ajuda, enfim, terapêutica, claro, né? sim. Que tem muitas formas, né? Mas assim, a gente precisa dessa honestidade, né? Para saber, para a gente conseguir trilhar nosso caminho, a gente precisa ver primeiro onde a gente está, né? E ter essa Uhum, honestidade de um lugar também que é muito, que pode ser muito gentil, né? Que uhum, pode ser um lugar gentil. Não precisa ser uma honestidade com uma autopunição, né? Pode ser de um lugar assim, então tá, então eu vou ver onde eu tô para eu poder caminhar e sabendo que eu quero chegar lá, né? uhum, Mas sabendo que isso tem um tempo mesmo, precisa de paciência, porque muitas vezes também o que acontece, que também é um mecanismo nosso idealizado, é a gente colocar um tempo. E às vezes a gente não consegue, né, cumprir esse tempo e às vezes a gente desiste, né? Isso uhum. acaba sendo também Sim, uma autossabotagem, muitas é, vezes. É que nem quando a gente, sei lá, quer fazer uma dieta ou quer mudar algum hábito e a gente traça metas altíssimas, né? é. Você deve entender muito disso no seu trabalho, inclusive, Uhum, né? Que a gente traça metas muito altas que a gente não consegue alcançar. sim. E aí a gente se frustra e entra, né, num círculo vicioso mesmo. Então, quando a gente fala assim, respeitar nosso tempo, eu sinto que tem muito a ver com saber que a gente realmente não tem esse controle, né? A gente não tem um Uhum, controle. É lógico que também a gente não pode cair por um outro lado que é, então tá bom, então eu não tenho tempo, então não vou me mover, né? Que é uma uhum, estagnação. Mas uhum, existe um caminho do meio, que é esse caminho de ser muito honesto e falar, tá bom, né? É, qual passo que eu posso dar? Que também uhum, está muito associado à lei do mínimo esforço, uhum, mas que precisa fazer. Esse mínimo esforço, ele precisa ser feito, né? Não é porque é mínimo uhum, que, uhum. que não é para ser feito, né? Sim. Então, eu acho que você está trazendo um ponto importante,
que é assim, é importante a gente aprender a ser firme e caminhar, dar alguns passos, mas se isso vai virando uma baita de uma rigidez, é Uhum, porque você provavelmente está tentando estar num lugar que você não está, e uhum, provavelmente para atender um ideal que você mesmo criou para você uhum, mesmo. uhum, Né? Então, isso também é um problema, né? Eu vejo muito isso em alguns pacientes com transtornos alimentares que vão ali seguindo firmemente um ideal, porque acham que tem que seguir aquele ideal, um padrão. Em alguns dos transtornos alimentares, tem que ter aquele ideal, tem que ser rígido nesse ponto, né? Então, eles vão tendendo a um outro lado, né? uhum. E isso também é se machucar. Isso. Então, eu acho que o grande desafio é conseguir chegar nesse nível de honestidade que você está falando, né, Uhum. de não precisar cair numa rigidez, mas também saber identificar que ponto estou, esse processo vai ter um tempo e o esforço que for necessário para eu, e além disso, eu vou fazer, né? Isso, exatamente. Lembrando, te ouvindo também, lembrei, né, assim, que o processo de cura não é linear, que Hum, muitas vezes a gente pensa, né, que o processo, eu não sei, né, para que direção tá a câmera, mas a gente muitas vezes pensa, né, que o processo é assim, né, descendente e vai ascendendo, ascendendo, ascendendo de uma forma linear, uhum, né? E hoje a gente já tem, né, muita assim, informação de que o processo de cura, em geral, é espiral mesmo, né? Então a gente vai subindo, às vezes desce um pouco, né? Tem até alguns desenhos assim que brinca, né? O processo, na verdade, de cura é assim, né? Uma montanha uhum, russa, né? uhum, Porque às vezes, é importante a gente considerar que às vezes a gente regride também. Isso também quer dizer alguma coisa, isso também quer dizer um processo de cura, porque às vezes a gente começa a melhorar, a gente assusta que a gente está melhorando. Isso é, acontece e a gente regride, sim. né? Minha gatinha até caiu aqui, né? Porque assustou. Uhum, é. E faz Então, parte, né? Às vezes você está até mais profundo, mas você isso, regride, né? Dependendo do que você está acessando ali, né? No seu mundo interior. Né? isso, isso. E a gente precisa também acolher isso, né? Uhum, E, e claro que não é pra gente ficar assim num lugar de assim. Se a gente sentir que a gente realmente, de verdade, com essa honestidade, não está evoluindo, então a gente precisa rever alguma coisa, né? é. Às Nós vezes você parar realmente numa não. zona de conforto. É, Sim, é. é Isso é verdade. importante também, né? Uhum, Mas assim, tudo faz parte. Eu diria, isso me parece meio clichê, meio genérico, mas é uhum. verdade. Tudo faz parte enquanto a gente souber olhar, né, para cada coisa que está acontecendo. Sim, eu acho que é isso que você está trazendo dessa disposição em se olhar e de olhar com verdade, né, para o que está Isso. acontecendo, com verdade mesmo, não através de desculpas, né? Porque daí que a gente vai conseguindo fazer tudo isso com acolhimento, né, do que vai acontecendo. Eu acho muito importante isso que você falou de ser uma espiral, porque a gente vai visitando a mesma história. Isso. Só que a gente vai aprofundando nela e pegando conteúdos, resgatando pérolas também, não é só coisa ruim, né? Coisa boa também. É, É o nosso lembrando que, resgate, né? exatamente, lembrando que assim, né, assim, esse resgate é justamente para a gente acessar essas coisas boas, né? É, É justamente para isso que a gente faz esses mergulhos, né? A gente vai realmente às vezes eu brinco que é tipo uma caça ao tesouro mesmo, né, em alto mar. Então uhum, a gente mergulha para poder justamente achar essa luz, né? Essa luz mesmo que nos habita, cada um, né? sim. É. Então, acho que é isso para esse nosso primeiro vídeo. A gente também vai ter um segundo, que a gente vai seguir nesse assunto
te ajudando a saber quando é autoacolhimento e quando é uma autopiedade. Então, a gente vai Hum, falar sobre esse assunto no próximo. Quero te agradecer muito por esse primeiro. Então, obrigada, querida. um beijão.